Saiu o .NET 11 Preview 7 e essa versão aqui é bem diferente das outras. Isso porque não tem API nova para mostrar, não tem aquele atalho de sintaxe que deixa o código mais bonito, não tem nada que renda um print legal. O que tem é uma mexida pesada no motor da plataforma. E isso, pessoal, é o tipo de coisa que deixa mais barato o código que a gente já escreveu. Tudo isso, claro, sem a gente precisar mudar uma linha de código. Mas deixa eu combinar uma coisa com vocês antes da gente começar aqui. Esse vídeo ele é sobre a parte mais profunda do .NET. Aquela parte que você não vê, mas que roda toda vez que sua aplicação sobe. A ideia não é nem decorar o número do pull request em si, é você entender o que acontece por baixo do await e porque de fato tem uma reforma muito grande acontecendo lá embaixo. E ela já está afetando o seu código hoje. A versão final do .NET 11 está prevista para novembro desse ano, 2026. Até lá, claro, tudo isso ainda pode mudar, mas para mim a direção já está bem clara. Então, bora lá. Bom, a primeira coisa que você precisa entender é o Runtime Async. Deixa eu te explicar um pouco melhor como ele funcionava antes. Basicamente, quando você escrevia um método async, quem fazia o trabalho pesado era o compilador do C#. Ele pegava o seu método e quebrava ele em pedaços, daí ele criava uma classe escondida só para guardar suas variáveis e criava um jeito do programa voltar a executar novamente de onde ele parou. Isso é a famosa máquina de estados. Ela já funciona há anos e, de fato, funciona muito bem. Só que no .NET 11, esse trabalho ele sai do compilador e ele vai para o runtime. Agora é o próprio motor da plataforma que cuida de pausar e retomar o seu método. E o ganho mais fácil de ver aparece na hora que dá problema. No modelo antigo, o stack trace ele vinha cheio de linha que não era sua. Vinha um monte de código de infraestrutura no meio do caminho que a gente basicamente não usava para nada. Com o Runtime Async, seus métodos eles aparecem ali dentro da pilha. Então acaba ficando bem mais fácil entender o que de fato aconteceu. E olha que legal, no .NET 11, as próprias bibliotecas do .NET já vêm compiladas desse jeito novo. Elas não usam mais a máquina de estado gerada pelo compilador. Ou seja, se a sua aplicação usa a biblioteca padrão, e com certeza ela usa, você já está passando por esse caminho novo hoje. Mas beleza, agora a mudança mais importante dessa preview. Os métodos assíncronos finalmente entraram na compilação em camadas. Eu vou tentar explicar aqui do jeito fácil o que isso quer dizer. O .NET ele não compila seu código todo de uma vez, de uma forma assim bonitinha, 100% caprichado. Ele faz isso em duas etapas. Na primeira ele gera um código rápido de compilar, mas meio porcaria, ele não liga muito para performance nessa parte. Esse é o que a gente chama de Tier 0, ou rascunho. Aí ele fica observando sua aplicação rodar. Quando ele percebe que o método é muito chamado, ele recompila aquele método aí de uma forma muito mais caprichada. E essa sim é a Tier 1, que é a versão final. É literalmente um rascunho e uma versão caprichada, entendeu? Tá, mas onde o async entra nisso e por que isso é um problema? Os métodos assíncronos eles ficavam sempre presos na Tier 0, no rascunho, para sempre. Ou seja, ele nunca chegava na versão caprichada, na versão final aí. E eu nem preciso dizer que ficar preso no rascunho representa abrir mão de um monte de otimização. Não dá para otimizar o código do método pequeno dentro de quem chamou ele, não dá para cortar a alocação desnecessária, por exemplo, e principalmente não dá para usar aquelas otimizações que o runtime faz observando a aplicação de verdade, né, rodando ali e otimizando o que precisa ser otimizado. Na prática, isso aparecia como uma aplicação alocando muita memória até esquentar. Em serviço assíncrono com muito acesso, por exemplo, com muito acesso simultâneo, isso acabava sendo bem ruim. Então, além de destravar essa versão caprichada aí do Async Await, vieram também duas melhorias no próprio rascunho. A primeira é assim, quando o await é a última coisa que o método faz, dá para pular um monte de burocracia. E é literalmente isso que a versão caprichada fazia. Só que agora dá para fazer também nessa versão rascunho aí, na Tier 0 que eu comentei. E o número aqui é bem pesado. Num benchmark bem conhecido de API, a alocação de memória durante o aquecimento caiu de uns 110 megabytes por segundo para apenas 8 megabytes por segundo. Isso representa uma queda de mais ou menos 93%. A segunda melhoria é o seguinte, sabe quando você dá um await numa task que já terminou? Tipo quando você tem um cache quente ali, o dado já está ali na mão? Antes, mesmo nesse caso, o .NET fazia toda essa cerimônia de chamada. Agora ele só dá uma olhada numa máquina de status da tarefa e vida que segue. Um task que dá await 100 milhões de vezes numa task já pronta caiu de 191 milissegundos para míseros 32 milissegundos. E eu tenho que confessar que esse caso é muito mais comum do que parece. Simplesmente porque todo método que devolve um cache quente aí, ele cai nisso. Ou seja, todo o resultado que você guardou aí
Para não precisar calcular de novo, ele cai nisso também. E tem mais coisa nesse mesmo sentido. O compilador agora ele já reconhece formas mais comuns aí de criar a tarefa que já nasce pronta. Então, task.fromResult, task.completedTask, valuetask.fromResult, o valuetask vazio. Quando ele vê um desses, ele já corta caminho direto. Se a gente der uma olhada nesse código aqui, por exemplo, que é o próprio exemplo lá das release notes do .NET 11 Preview 7, a gente consegue ver que isso aqui é só um adaptador, né? Você tem um monte de método que devolve task e embrulha ele no valuetask. São coisas que a gente faz o tempo todo, principalmente para a biblioteca que expõe o valuetask para fora. A diferença é que antes esse embrulho gerava aí 115 bytes de código. Precisava do frame completo, chamada consultor e ainda chamada auxiliar. E agora ele gera só 29 bytes, uns 75% a menos de código. Bacana, né? Tem também uma outra melhoria bem parecida com essa. Quando seu método async só repassa para frente a tarefa que o outro método devolveu, o .NET agora faz esse pulo direto. Ele não fica segurando a chamada API à toa. O método, por exemplo, que só escolhe entre dois raminhos e repassa, ele caiu de 52 bytes para apenas 20 e de 19 instruções para apenas 6. E só para vocês terem noção, o método que faz esse repasse assim, é a espinha dorsal de qualquer middleware, de qualquer decorator, qualquer strategy, por exemplo. Então o ganho aqui ele vai somando camada por camada. Outra coisa, o await task.yield, agora ele economiza uma alocação lá por dentro, que é exatamente a alocação que a máquina de estados precisava. Um teste com 10 milhões de repetições caiu de 723 milissegundos para apenas 534. Isso até empata com o modelo lá de máquina de estados, mas esse empate é algo realmente importante. Isso porque ele tira um dos últimos motivos técnicos para continuar no modelo de máquina de estados que a gente tinha. Aí vale mencionar que teve uma correção de bug aqui que merece atenção também. Tinha uma verificação errada que fazia o await esquecer de guardar e restaurar o contexto nos métodos que devolvem valuetask. Por que isso importa? O contexto assíncrono é quem carrega o async local. E qualquer falha calada nessa área, ele gera aquele bug que você nunca vai conseguir reproduzir. Agora, mudando de assunto para o .NET rodando no navegador, hoje o Blazor WebAssembly ele roda em cima do Mono, que é um runtime mais enxuto. O .NET 11 está levando o Core CLR, que é o runtime principal, para o navegador também. No Preview 6 a configuração só conseguia ligar. É só isso mesmo. No Preview 7 ela já roda a suíte de testes das bibliotecas de ponta a ponta. Isso é um sinal de maturidade bem grande. Para chegar aí, por exemplo, o tratamento de exceções ele teve que migrar para o padrão oficial do WebAssembly. O compilador ganha instruções que processam vários dados de uma vez só, né? O famoso SIND, Single Instruction Multiple Data. E as ferramentas de build foram atualizadas, gerando um binário mais rápido e menor. E só um ponto de atenção aqui, porque isso pode gerar muita confusão. Isso tudo não quer dizer que o Core CLR substituiu o Mono no Blazor. Ele não é o padrão nessa versão ainda, tá? Mas claro, se você trabalha com Blazor WebAssembly, esse é o sinal mais importante aí da preview inteira para você. Movendo adiante para o bloco de compilador, né, que tem bastante coisa aqui, eu vou passar só pelos destaques dessa parte, porque tem muita coisa aqui que é complexa e nem eu sei explicar. A primeira novidade é que chegaram instruções novas de multiplicar e somar de uma vez só para processadores mais modernos. Quem ganha direto com isso é quem roda o modelo de IA direto no CPU. Em segundo, quem roda no ARM64. Aquela operação toda que a gente tinha de contar quantos bits estão ligados num número, virou uma instrução só agora. A gente pode ver, por exemplo, aqui 5 instruções que viraram uma. Então, se você mexe com bit set, índice invertido, ou um filtro de Bloom aí, por exemplo, isso tá bem no seu profile aí. O terceiro, e esse aqui é bem legal, né? A gente precisa dar uma olhada nesse código aí para conseguir entender melhor. Antes, quando você criava um objeto a partir de um tipo genérico, o compilador não sabia ao certo qual tipo ia sair dali. Aí toda chamada de método virtual depois disso, ele tinha que ser descoberta em tempo de execução. Agora ele sabe que vai sair dali exatamente o T. Então aquele value ali, por exemplo, ele vira chamada direta nos dois casos. E esse é um padrão de qualquer factory genérica, de qualquer builder e de qualquer código de serialização, por exemplo. E tem mais um detalhe que eles comentaram, né? Não é necessariamente performance, e sim correção mesmo, que é quando você converte um double para um tipo inteiro menor sem checagem, o valor agora ele para no limite do destino. Antes ele acabava dando um resultado bem maluco aí. Converter um double longo, né, acima de 32.768 para um short, devolvia menos 32.768. Coisa simples, né? Um número positivo que virava negativo do nada. Para vocês verem que até o .NET Framework tem bugs. Mas agora tá tudo certo, tudo na paz, tudo corrigido.
E tem que prestar atenção porque essa correção, ela de fato muda aí a forma, talvez, como sua aplicação trabalhe. Mas agora vamos lá para o Native AOT, que é quando você compila a sua aplicação direto para código de máquina. Aqui também veio muita coisa boa, né? A chamada de método virtual genérico, ela ficou bem mais barata. Ela passou a usar a mesma estrutura, né, que já era utilizada para chamar métodos de interface. E olha os números como são impressionantes. Quando só tem um tipo em jogo, caiu de 2,45 nanosegundos por chamada para 1,74 nanosegundos. Quando tem vários tipos, caiu de 2,45 para 2,10. 29% e 14% respectivamente. O compilador do Native AOT também ficou mais rápido, porque ele passou a guardar aí o resultado que ele já tinha calculado antes, e como consequência disso, compilar um projeto novo de API caiu de 7,4 para 6,4 segundos. Também entrou uma proteção de segurança no ARM64. Ele assina o endereço de retorno quando a função começa e confere ele na saída. Isso dificulta bastante aquele tipo de ataque que sequestra o fluxo do programa, por exemplo. E para fechar, o assembly.getCallingAssembly passou a funcionar direto no Native AOT. Só que aqui tem uma pegadinha importante. Ele agora lança exceção quando os dados do Stack Trace não está disponível. Então, se você publica aí desligando o suporte a Stack Trace, essa API ela não vai funcionar. Agora tem um detalhe no ciclo do .NET 11 inteiro que você precisa muito prestar atenção. É o requisito mínimo de processador, ele subiu. O runtime, ele passou a exigir um conjunto de instruções que chegou só nos chips no fim dos anos 2000. E o código pré-compilado, ele passou a mirar num conjunto de chips ainda mais novo, né, de 2013 para cá. O que isso quer dizer na prática? Que o .NET 11 simplesmente não sobe em máquina muito antiga. Ele vai falhar logo na inicialização aí com uma mensagem bem explícita sobre isso. Só vale lembrar que a gente está falando aí de chips que saíram de suporte aí há mais de 10 anos. Isso aqui é uma contrapartida direta a tudo que eu falei até aqui, né? Justamente porque assumir um hardware mais moderno é o que deixa de fato o compilador gerar um código melhor, sem precisar ficar cheio de caminho alternativo aí para dar conta de máquina velha. Mas então, o que você faz aí depois de assistir esse vídeo? Primeiro, se você cuida do serviço assíncrono com muito tráfego, mede o aquecimento dele. Não mede só a aplicação já estabilizada. Isso porque a maior parte desses ganhos aparece justo entre subir o processo e ele esquentar. E é exatamente aí que acontece deploy, escala horizontal, reciclagem de instância. Segundo, se você publica com Native AOT, revisa o uso do getCallingAssembly e a configuração do Stack Trace antes de atualizar qualquer coisa. Terceiro, se você roda um código que faz conversão de número, né, que pode estourar aí a faixa, então roda testes aí que pode dar ruim. É aquela mudança que altera o resultado sem avisar ninguém. E última coisa bem importante, você não precisa mudar o código para pegar quase tudo isso. É só compilar para o .NET 11 e pronto. A exceção para aquelas instruções novas de processador, né, que eu comentei, que aí sim não tem como, a chamada explícita você tem que mudar. Bom, pessoal, então a gente viu aqui que essa é uma preview de fundação, né, não é muito de vitrine aí. Ou seja, nada disso aparece na assinatura de uma API, mas quase tudo mexe aí no custo de execução do código que a gente já tem escrito. O tema central aqui é que o Runtime Async ele já parou de ser promessa, né? Agora ele briga de igual para igual aí com a máquina de estados e em vários testes ele já ganha. E o segundo tema, é claro, o Core CLR virando o Runtime universal, avançando sobre o navegador e nesse ciclo aí também sobre o Android. Agora só frisando, o número de benchmark no Release Note é uma coisa, né? Um começo aí, mas não é uma verdade absoluta, tá? Não esquece de rodar o seu para ter os resultados mais assertivos. E se você quiser que eu rode isso num projeto real, que eu meça isso, escreve aí nos comentários que eu vou gravar um vídeo sobre. E se inscreve no canal, claro, porque todas as novidades do .NET se acompanham sempre primeiro aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.